Então, você que está em casa já sabe que toda quarta-feira a gente tem esse papo aqui muito bacana com a doutora Rosa para falar do direito da família. São muitas dúvidas, é uma área que sempre gera aí muitas dúvidas. E hoje a gente trouxe um assunto que é bem atual, doutora Rosa. Deixa eu lhe dar logo bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, uma alegria imensa estar aqui pessoalmente. Na quarta nós usamos rosa, né, doutora Rosa? Exatamente. Principalmente nesse mês de outubro. Mês de outubro, nem combinamos, mas deu tudo certo. Sintonia, outra vez eu estava de branco e você também. É verdade. Mas, ó, vamos lá, né? De repente a pessoa tem uma dúvida em relação à pensão alimentícia, você está fazendo um pedido aí de pensão alimentícia para o seu filho, e aí o pai ou a mãe, a gente não vai especificar, mas alega que não tem condições, mas lá nas redes sociais, né, tá o que a gente costuma chamar de ostentando, né? Mostrando um padrão de vida que não condiz com aquilo que ele diz ganhar no caso da pensão, né? Para dar a pensão. A pergunta que fica, hoje em dia a gente pode usar essas fotos, essa ostentação em redes sociais como prova em processos judiciais, doutora Rosa? Olha, é um assunto assim extremamente importante, né? E nós quisemos trazer exatamente porque no mundo de hoje todo mundo adora compartilhar. Compartilhar seus momentos, compartilhar suas viagens. E sim, a gente pode usar, isso se chama teoria da aparência. E muitas vezes, e lembrando que ela pode ser aplicada não só no direito das famílias, por exemplo, no direito do consumidor. Eu trouxe para a nossa área específica porque muitas vezes aquele pai ou aquela mãe no processo vem ali, como a gente diz, chorando miséria, né? Ou seja, induz o juízo a erro e hoje uma das principais dificuldades em uma ação de alimentos, por exemplo, na vara da família, é exatamente provar os rendimentos daquele pai ou daquela mãe que paga pensão. Agora mesmo eu estava recebendo excepcionalmente um pai na defensoria em que ele estava demandando a mãe na justiça e ele não conseguia provar os rendimentos. Doutora, ela recebe muito mais do que isso, é raro, né? Eu acho que em 15 anos de defensoria esse é o segundo caso em que o pai realmente pede pensão à mãe, porque ele estava com a guarda das crianças, mas é muito comum que as pessoas hoje compartilhem aquele momento em restaurantes luxuosos, em viagens, às vezes até ostentando mesmo, ali numa lancha, com um copo de espumante. Eu mesmo gosto de vez em quando de postar ali numa viagem que a gente faz. Isso aí pode ser uma grande armadilha para a pessoa no processo. Eu não vou dizer que seja a única prova no processo, é claro que essa prova ela tem que estar reunida com outras provas, mas sim, o juiz pode, inclusive nós temos enunciado do STJ nesse sentido, que é o que a gente chama de sinais exteriores de riqueza. Então o juiz ele pode se utilizar daquelas fotos, enfim, se você tiver ali como comprovar, fazer print do Facebook, do Instagram, trazer ao processo, entregar ao seu advogado, sim, você pode comprovar a sua situação, que é diferente do que você colocou no processo. Então, como é que um pai está ali dizendo que não ganha nenhum salário mínimo, quer ofertar 20%, 30% de pensão, e nas redes sociais ele está ali ostentando, como você bem colocou, não é? Não, eu vou dizer uma coisa para vocês, situação muito contraditória. Presta atenção, não adianta pagar não, porque sempre tem alguém que viu e que já printou, e quando você pagar já vai estar a prova gerada, né? Exatamente. Aqui, a senhora é defensora pública do estado do Piauí, já tem casos aqui de processos assim que usa esse tipo de prova, doutora? Tem sim, inclusive com essa facilitação do atendimento pelo WhatsApp, Shirley, o que a gente recebe de fotos, de vídeos no WhatsApp, você não tem noção. Às vezes a gente diz, olha, não tem como a gente abrir, porque eles mandam tantos. Então, às vezes a gente até fala, leve pessoalmente, porque as pessoas fazem mesmo. Na hora que posta ali, a pessoa, a mãe, o pai já vai logo printando, como você disse, não perde a oportunidade, faz arquivo mesmo com aquelas fotos. Porque eu acho que assim, né, Shirley, hoje a gente tem que ver o lado positivo e o lado negativo da questão, né, do digital, do tecnológico, porque é uma coisa muito séria, um pai se omitir em pagar uma pensão justa para o seu filho e não priorizar aquilo. Então, assim, o intuito da gente trazer esse assunto, esse tema hoje, não é julgar ninguém, não é a gente vir aqui
atirar a pedra, porque todo mundo gosta, enfim, de compartilhar seus momentos. A questão é priorizar. Primeiro, né? cumprir seus deveres, né? Cumprir seus deveres. Então, você pode fazer uma viagem, claro, você pode comprar roupa nova, a mulher pode ali cuidar da sua autoestima, mas se tem um filho e se tem uma pensão, né, muitas vezes e se não tem honra, condições financeiras para dar condições melhor para o próprio filho, exatamente. Né? E um dos princípios básicos ali da pensão é você conseguir promover o padrão de vida que seu filho tinha, né, durante aquele relacionamento anterior, e que, porventura, num eventual divórcio, né, dissolução daquele relacionamento, o pai e a mãe precisam tentar proporcionar aquele mesmo padrão da criança. Até porque existe, né, ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho nunca vai existir, gente. As responsabilidades são as mesmas, independente do casal estar junto ou não. Agora, doutora, e no caso de, por exemplo, eu já tenho definido lá o valor da minha pensão, já fiz o processo, mas aí agora, ele na época alegava uma condição financeira e agora eu estou vendo ali, né? Parece que ele melhorou de padrão, tá, como diz, né, botando as fotos lá na rede social, redes sociais, querendo realmente mostrar um padrão elevado. Pode ser usado também para revisão de pensão? Pode, com certeza. A gente até trouxe um caso aqui concreto. No caso, era uma situação inversa. A mãe pediu revisão de pensão e o pai disse, não, ela recebe muito melhor do que eu, ela ganha muito mais do que eu, comprovando ali os sinais exteriores, porque a mãe ostentava na rede social e dizia o oposto no processo. Foi uma situação inversa, Foi uma situação inversa, porque a gente quis trazer também, para não achar que a gente está sempre protegendo o pai, protegendo o homem aqui, ou melhor, protegendo a mãe. Então, a gente quis trazer essa situação oposta, então, né? Na verdade, essa pessoa entrou com um pedido de revisão. Foi, para o filho. Junto ao ex-marido, e aí o ex-marido alegou que ela não precisava porque ela estava numa condição de vida instável. Exatamente. Com base estável, né? Com base nas fotos das redes sociais. Porque, assim, como a gente disse lá na nossa primeira participação aqui, o embasamento para o juiz arbitrar a pensão alimentícia é o que a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. E essa possibilidade é exatamente os rendimentos, né, a renda daquela pessoa que vai pagar. Então, a pensão, o pai e a mãe, eles vão contribuir ali, vão pagar na medida de suas possibilidades. Ou seja, Shirley, quem ganha mais, paga mais. Né? Tá então, certo. Se essa mãe, ela trabalha e ela ganha melhor, é claro que ela vai ter que ajudar numa proporção maior que o pai. E assim o contrário. Muitas vezes o pai ali num processo de pensão, ele diz, doutora, mas tem que ser meio a meio. Vamos dividir todas as despesas pela metade. Não é assim. É exatamente de acordo com os rendimentos de cada um. Eu não posso exigir que uma pessoa que receba, por exemplo, um salário mínimo, pague uma pensão que comprometa o próprio sustento dela. 80% dos rendimentos dela. Tá certo, doutora Entendeu? Rosa. A gente entrou na seara mais de direito da família, porque você é defensora da área de direito da família, mas fica aí o recado. Você disse aqui que vale para tudo, né? Pode a pessoa está devendo, está fugindo dos cobradores e está lá ostentando na rede social. Isso. E aí entra aí também a possibilidade de isso servir como prova de que ela não está pagando porque não quer. Exatamente. Pode ser utilizada a teoria das aparências em qualquer outro direito. Tá bom, doutora Rosa. Quem está em casa, se ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta pontual para a senhora, basta segui-la nas redes sociais. Sim, estamos lá no Instagram diariamente respondendo os nossos queridos seguidores, Rosa Viana Formiga, canal do YouTube, estamos às ordens.